Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler sur Napoléon Bonaparte. Gente, hoje nós vamos continuar falando sobre a França, sim, tá? Nós vamos falar sobre Napoleão Bonaparte. No vídeo anterior, o que aconteceu, gente? O fim da Revolução Francesa. Como a Revolução Francesa acabou? Acabou com o golpe 18 Brumário de Napoleão Bonaparte. O general Napoleão Bonaparte retornou à França e deu um golpe. Olha, acabou com a bagunça aí, acabou o diretório, acabou tudo. Agora vamos pôr ordem na casa. E vai começar a partir daí um governo dele que vai ser denominado como consulado. Napoleão Bonaparte, que nasceu na Córcega. Córcega, que é uma ilha que naquele período era pertencente à França, tá? Então ele não nasceu na França, ele nasceu na ilha de Córcega. Ingressou na escola militar aos 10 anos e aos 16 ele já havia sido promovido a segundo tenente. Ou seja, ele teve uma promoção bem rápida, né, dentro do exército. E aos 24 anos, pelo desempenho que ele teve durante a Revolução Francesa, né, no exército, ele foi promovido a general aos 24 anos, tornando-se o cara mais jovem a ocupar esse posto no exército francês, até aquele momento. Ele vai comandar diversas batalhas, vai alcançar muitos êxitos, muitas vitórias, e era extremamente respeitado na França daquele período. E aí ele retorna para a França, como eu já falei, e dá o golpe 18 Brumário. E aí o governo dele vai ser dividido em 3 fases. O consulado, o império e o governo de 100 dias. Eu vou falar sobre cada um deles, certo? Me acompanhe aqui. Não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações lá no sininho e acompanhar o canal, ok? De 1799 a 1804, você vai ter o consulado. No consulado, você tinha 13 indivíduos. A república foi mantida e nesse consulado tinha 13 cônsules que governavam a França, mas quem de fato mandava era o primeiro cônsul. Quem era o primeiro cônsul? Napoleão Bonaparte, certo? Quem mandava de fato era Napoleão Bonaparte. Mesmo Bonaparte tendo um perfil autoritário, ele manteve certos princípios da Revolução Francesa, né? Ele investiu na educação, por exemplo, ele investiu na economia francesa e investiu também em promover um código napoleônico, ou seja, alterações no direito francês. Criou o Banco da França em 1800, né? Que servia também para controlar a inflação dentro do território francês, a emissão de moeda e concedia empréstimos muito importantes, né, para quem está querendo fazer a economia se desenvolver, certo? Reorganizou o ensino público, né, o ensino fundamental gratuito, universal e laico, ou seja, sem influência religiosa. E elaborou o Código Napoleônico, né, que é a inspiração de diversos códigos civis pelo mundo afora. Vai elaborar, né, uma legislação que vai consagrar alguns ideais iluministas, como a liberdade individual, a igualdade perante a lei, o respeito à propriedade privada e o casamento civil separado do casamento religioso, certo? Então, essa legislação, esse código que vai inspirar outros códigos que vão ser feitos aí pelo mundo. Inclusive aqui no Brasil, na criação do Código Civil de 1916, foi inspirado no Código Napoleônico de 1804, certo? Esse código que permitiu, né, aos franceses sentir estabilidade econômica e política, coisa que eles não sentiam há muito tempo, né? Desde 1789 até 1799, um período de intensa estabilidade. E esse código garantiu a Napoleão muita popularidade
até por esse fator estabilidade. E ele deixou de ser cônsul, né, apenas um cônsul, para ser cônsul vitalício. Em 1802, o Napoleão, ele se tornou cônsul vitalício, né? Ele se tornou um cara popular, principalmente por garantir estabilidade política e econômica para a França, certo? E, na prática, isso caracterizou o quê? A volta de uma monarquia, né? Que o cara é cônsul enquanto vida tiver. E aí, em 1804, o Napoleão organizou um plebiscito, fazendo a consulta se o povo gostaria de ver a volta do Império. Com 60% dos votos favoráveis, Napoleão deixou de ser cônsul para se tornar imperador da França. E aí o Napoleão ele foi coroado na Catedral de Notre-Dame. O Papa Pio VII viajou, né, só para coroar o Napoleão Bonaparte, imperador da França. E durante o imperador tirou a coroa das mãos do Papa e ele coroou a si próprio. Ele coroou a si próprio. E isso queria dizer o quê? Olha, o poderio da igreja não é superior ao meu. Não tem nenhuma autoridade superior a mim aqui na França. Eu mesmo me coroo. E depois ele coroou a esposa dele, Josefina. Durante o Império Napoleônico, você vai ter uma corte composta de oficiais militares, alta burguesia. E para além dessa alta burguesia, você vai ter também alguns membros antigos da nobreza participando ali da corte napoleônica. Outra coisa sobre Napoleão é que ele era um cara muito vaidoso, né? Então ele gostava de alardear os feitos dele, propagandear. E com esse intuito, em 1806, ele inaugurou o Arco do Triunfo. Na realidade, ele começou em 1806 e terminou em 1866, né? O Arco do Triunfo, que é inspirado na arquitetura romana, e lá vai contando, né, os feitos das batalhas dele. E o Napoleão, como ele tinha essa característica, né, militar, ele ao longo do império dele, ele vai comandar diversas batalhas, né, diversas campanhas militares. Dentre elas, você vai ter a Batalha de Trafalgar, em que as forças francesas foram derrotadas pelos ingleses, né, em 1805. Essa batalha que foi uma batalha marítima, e uma observação aqui, nos mares não tinha ninguém que era páreo para a Inglaterra, né? A Inglaterra era a rainha dos mares, né? Então, o Napoleão ele queria invadir a Inglaterra. Ele começou a pensar um monte de coisa. Como é que eu vou fazer para invadir a Inglaterra? Ele começa a bolar planos mirabolantes, né? Vou invadir por meio de balão, vamos tentar cavar um túnel. Só que ele via que isso não tinha sentido. Napoleão mandou invadir o Egito que era controlado pelos ingleses, venceu batalhas na Áustria, na Prússia e Rússia também. Em 1812, o Império Francês alcançou a sua extensão máxima, né? O Napoleão Bonaparte, ele já dominava, tipo, cerca de 50 milhões de pessoas. Então, boa parte da população europeia já estava sob domínio do Napoleão. E aí, em 1806, ele pensa, olha, eu não consigo invadir a Inglaterra. Pelo mar, eu não consigo vencer a Inglaterra. Então, o que eu vou fazer com a Inglaterra? Eu vou tentar enfraquecer ela economicamente. Aí ele criou o bloqueio continental. O que era o bloqueio continental em síntese breve? Era proibir os demais países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Olha, ninguém compra, ninguém vende da Inglaterra. E assim a Inglaterra vai à falência e vai ser obrigada a se render a mim, sem eu precisar de despender de força militar. Essa era a ideia dele. E ele chegou e falou, olha, a partir de agora, os países europeus estão proibidos de comercializar com a Inglaterra. Só que você tinha relações comerciais sendo travadas ali. A Rússia, por exemplo, vendia madeira para a Inglaterra. Simplesmente falou, olha, Rússia, você não vai mais vender para a Inglaterra. A Rússia, tá,
você vai comprar madeira que eu vendo para Inglaterra, então. Não vou fazer nada. Você está proibida de vender, pronto. Então, ele não oferecia nenhuma contrapartida para esses países europeus. O bloqueio continental, ele vai afetar a economia inglesa, mas não tanto quanto o Napoleão esperava, porque alguns países vão continuar comercializando, vão furar o bloqueio, como Portugal, que não quis romper com os ingleses, porque a parceria de Portugal com a Inglaterra era muito importante para Portugal. E a Rússia resolveu romper. Olha, não tenho nenhuma contrapartida, preciso vender para a Inglaterra minhas matérias-primas, você não vai comprar, vou vender para a Inglaterra, pronto. Em razão disso, Napoleão Bonaparte resolve ordenar a invasão de Portugal, tanto que o rei de Portugal, Dom João, foge para o Brasil. Em 1808, né, em 1808, ele foge para o Brasil, Dom João, juntamente com a sua corte, cerca de 15 mil nobres de Portugal, vem para o Brasil. Capítulo esse que vai ser benéfico para o Brasil, né, apesar dos portugueses ficarem muito irritados com o fato dele abandonar o navio e fugir literalmente para o Brasil, né, com os ingleses escoltando a frota portuguesa, porque era interessante para os ingleses que essa aliança Portugal-Inglaterra fosse mantida. E aí a sede do governo português foi transferida para o Rio de Janeiro. Deixou de ser lá em Portugal e veio para o Rio de Janeiro aqui no Brasil. Em 1812, os franceses decidem, né, avançar sobre o território russo para obrigar a Rússia a manter o bloqueio continental. Só que o Napoleão ele não contava com o inverno russo e com a estratégia russa chamada terra arrasada. Porque o povo russo, eles iam, à medida que os soldados chegavam, eles tacavam fogo em tudo. Tacava fogo, fugia. Tacava fogo, fugia. Comida queimava, levava, o que podia levar, levava. Queimava o que restava ali, queimava a casa, queimava tudo. Para que os inimigos não tivessem abrigo, não tivessem comida, não tivessem nada. E aí, quando eles chegam em Moscou, a temperatura era menos 30 graus negativos. Os soldados que estavam sofrendo muito com frio, sofrendo com fome, fugiram da França, fugiram da Rússia, tá? Muitos morreram, né? Grande parte do exército francês morreu, certo? Os que não morreram tiveram que sacrificar os cavalos e comer devido à fome que eles estavam sentindo. E a França saiu da Rússia assim, com aquele sentimento de humilhação mesmo. E isso foi uma... Como é que eu posso dizer? Isso foi uma humilhação, né? O Napoleão entendeu isso como uma humilhação. E essa campanha desastrosa na Rússia incentivou outros países a tentar uma ofensiva contra o Napoleão. Ó, agora chega, vamos nos unir aqui, que a gente junto é mais forte, e vamos derrubar o Napoleão. E aí, um exército formado por ingleses, austríacos, russos e prussianos invadiu Paris em 1814, pegaram Napoleão, prenderam Napoleão, mandaram ele em exílio lá para a ilha de Elba. Por quê? Porque simplesmente não matou Napoleão, professora. Porque quando você mata um líder, né, na osmose do que Napoleão era, você cria mártir, você cria o cara vira um herói, entendeu? Então, o exército lá, que é a coalizão que foi feita, entendeu que era melhor deixar o Napoleão cair no esquecimento, manter ele preso lá na ilha de Elba. A gente vai ver que ele não vai ficar muito tempo na ilha de Elba, na realidade, né? Ele vai conseguir escapar de lá, aí ele foge. Mas eu vou falar mais sobre isso no nosso próximo vídeo, sobre a Era Napoleônica. Não perca, esteja aqui acompanhando o canal, vamos aprender história, certo?